Olá pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês a nossa quarta aula de cálculo de medicamento. Vamos fazer os trabalhos, os estudos de cálculo de porcentagem, certo? Espero que o vídeo seja útil para que vocês possam compreender como é que funciona esse cálculo e para a nossa próxima aula a gente vai tirar todas as dúvidas, tá bom? Um abraço a todos. Olá amigos, então vamos começar a nossa quarta aula. Vamos trabalhar hoje cálculo de porcentagem. Os medicamentos eles podem ser impressos em gramas, miligramas e em várias outras unidades, assim como também pode vir expresso em porcentagem. Então, temos um exemplo aqui da glicose, que ela vem expressa a uma concentração de 5%. O que significa isso em termos de medicamento? 5% significa que essa solução ela tem 5 gramas em cada 100 ml. Como nós conversamos lá no início, na primeira aula, nós temos que ter alguns conhecimentos de razão, proporção para trabalhar com porcentagem. Então, o que significa isso? 5 gramas em cada 100 ml. Nada mais é do que uma proporção, não é isso? E nós vamos definir, dentro do volume que nós vamos trabalhar, nas doses prescritas, quantos gramas nós temos de acordo com o volume prescrito pelo médico. Tá bom? Um exemplo que a gente pode dar mais prático. A turma tem 100 pessoas. Digamos que a turma tem 100 pessoas. E nós dissemos que 5% tirou nota 10 na prova. Então, 5 de cada 100 alunos, 5 dos 100 alunos tirou essa nota 10. Então, o mesmo raciocínio nós vamos trazer aqui para o cálculo do medicamento. Vamos fazer o primeiro exercício? Então, vamos fazer o exercício que é a letra I da página número 5 da apostila de vocês, que é exatamente o cálculo de aminofilina. Nós temos uma prescrição de 960 miligramas de aminofilina. E para isso nós temos ampola, para administrar essa dose prescrita, ampolas de 2,4%. Como é que a gente vai fazer isso? Montando a regra de 3 da mesma forma que nós fizemos desde o início, usando os mesmos princípios. Então vamos lá montar. Lembrando que 2,4% significa que nós temos 2,4 gramas, como é porcento, em cada 100 ml desse medicamento. Tá? Então, é uma grandeza de razão e proporção, de proporção no caso. 2,4 gramas em cada 100 ml. Só que nós temos que lembrar de uma coisinha que a gente já estudou nos cálculos anteriores. Olha aqui, grama, miligrama. O que nós temos que fazer? Transformar, trabalhar com a mesma unidade. Então, para facilitar o meu cálculo, eu vou trabalhar com miligramas. Então, eu tenho que transformar o 2,4 gramas em miligramas. Como é que eu faço isso? Multiplicando por 1000. Não é isso? Então, eu tenho 2.400 gramas em cada 100 ml. Agora é só montar a parte de baixo da regra de 3. Que a parte de baixo é o quê? A dose prescrita, que é de 960, miligramas. 960 miligramas. Que nós vamos encontrar em xml, que é a dose que eu vou administrar. Fazendo o cálculo, dá 2.400x, que é igual a 960 vezes 100. E isolando o x, nós temos 96.000 dividido por 2.400. Isso dá exatamente 40 ml. 40 ml. Então, eu encontrei aqui a minha dose. Para eu administrar 960 miligramas de aminofilina usando ampolas de 2,4%, eu vou ter que administrar 40 ml. Só falta, então, o que? A nossa resposta. Resposta, administrar 40 ml de aminofilina. Tá ok? Vamos recapitular o cálculo então.
Então nós temos uma prescrição de aminofilina 960 miligramas. E para isso, para administrar essa dose, nós temos disponível ampolas de 2,4%. Montando a regra de 3, lembrando que 2,4% significa, em termos de medicamento, que nós temos na concentração desse medicamento 2,4 gramas para cada 100 ml, em cada 100 ml. Só que nós temos que lembrar que nós temos duas grandezas diferentes, grama e miligrama. Nós temos que transformar tudo para uma só, para trabalhar com valores iguais. Para ficar mais simples o meu cálculo, é melhor eu trabalhar com miligramas. Então eu tenho que transformar 2,4 gramas em miligramas. Fazendo o que? Multiplicando ele por 1000. Então eu tenho 2,4 vezes 1000, 2.400 gramas, que eu tenho em 100 ml. Só que a minha dose prescrita é de 960 miligramas, que eu vou encontrar em exatamente x ml. Fazendo o cálculo, 2.400 vezes x dá 2.400x, 960 vezes 100. Isolando o x, 960 vezes 100 dá 96.000. E o 2.400 que está multiplicando com x, ele vai passar dividindo. Então fica 96.000 dividido por 2.400, que dá a dose prescrita de 40 ml. Então, 960 miligramas de aminofilina. Sendo utilizado as ampolas de 2,4%, nós vamos precisar, para administrar essa dose, de 40 ml. Então está aqui a nossa resposta. Nós vamos administrar 40 ml de aminofilina. Ok, gente? Então vamos para o próximo cálculo de hoje. Então vamos ao segundo cálculo. Olha só, também é um cálculo de porcentagem. É um pouquinho diferente a forma como ele se estrutura, mas a forma de resolver é idêntica, é a mesma. Então nós temos aqui a seguinte pergunta: quantos gramas de glicose nós temos em uma ampola de 10 ml de glicose a 50%? Então aqui está perguntando algo diferente, não está perguntando a dose, mas está perguntando quantos gramas eu tenho nessa ampola usual que nós temos no hospital, de 10 ml a 50%. É uma das principais apresentações que nós temos disponíveis de glicose no hospital para utilizar. Então nós temos que conhecer e saber quantos gramas ela tem para poder utilizar com segurança no paciente. Certo? Então vamos lá. Então, quantos gramas de glicose nós temos numa ampola de 10 ml de glicose a 50%? Então vamos partir do princípio que a concentração dela é 50%. Então eu tenho ampolas de 50%. E isso significa que essas ampolas têm uma concentração de 50 gramas em cada 100 ml. Certo? E eu quero saber quantos gramas eu tenho na minha ampolinha de 10 ml. Aqui não precisa transformar. Por quê? Porque nós temos glicose 50 gramas e aqui está perguntando quantos gramas, então vamos trabalhar só com grama. Né? Então agora, o que está pedindo? Quer saber quantos gramas, ou seja, x gramas, nós temos numa ampola de 10 ml. 10 ml. Então agora é só fazer o cálculo. 50 vezes 10. Então agora é só fazer o cálculo. X vezes 100 dá 100x, igual a 50 vezes 10. Isolando o x, nós temos 500 dividido pelo 100, que está multiplicando, passa dividindo. Então, corto 2 zeros daqui, 5 dividido por 1 dá exatamente 5, o quê? Gramas. Então, só falta a nossa resposta. A pergunta: quantos gramas de glicose nós temos? Nós temos 5 gramas de glicose. Certo, pessoal? Então, nós descobrimos agora que uma ampola de 10 ml de glicose que nós temos no hospital, que nós usamos no dia a dia, a 50%, ela tem exatamente 5 gramas de glicose. Então, vamos recapitular. O nosso problema aqui está perguntando
quantos gramas de glicose nós temos em uma ampola de 10 ml de glicose a 50%. Então, eu quero saber quantos gramas de glicose eu tenho na minha ampola que eu tenho lá no hospital para usar no dia a dia. Então, se essa ampola ela é a 50%, significa que a concentração dela, que veio expressa em porcentagem, tem 50 gramas em cada 100 ml. E eu quero saber quantos gramas, X gramas, eu tenho na minha ampolinha, né, que tem apenas 10 ml. Então, montada a regra de 3, vamos ao cálculo. X vezes 100 dá 100x, 50 vezes 10. Isolando o x, x é igual a 50 vezes 100 dá 500. O 100 que estava multiplicando passa dividido, então dá 500 dividido por 100. Cortando 2 zeros de cima e 2 de baixo, como é uma divisão, sobra 5 dividido por 1, que é exatamente 5 gramas. Então, a pergunta é, quantos gramas de glicose eu tenho na minha ampola de 10 ml de glicose a 50%? Então, nós temos exatamente 5 gramas de glicose nessa ampola. Certo, pessoal? Então, a aula de hoje, para vocês estudarem, treinarem e começarem a fazer os exercícios para a nossa aula, para a nossa próxima aula, vejam a apostila na página 5, a continuação desses, e um pouco na página 6, e na aula nós vamos ver todos esses cálculos. Tá ok? Espero que tenha sido útil o vídeo, as informações, e vamos lá, e até a nossa aula para tirar todas as dúvidas.